E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Cleiton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre magnetismo, e a questão diz o seguinte: análise afirmativa sobre o magnetismo. Temos três afirmações e temos que definir quais estão corretas ou não. Bom, a primeira afirmação diz o seguinte: quando cortamos um ímã ao meio, obtemos numa metade só polo norte e na outra metade só polo sul. Errada essa afirmação, esse finalzinho aqui da frase, essa conclusão aqui está totalmente errada, equivocada. E essa afirmação está falando sobre uma coisa chamada inseparabilidade dos polos, tá? O que a gente tem que entender aqui na física? Quando a gente fala de magnetismo, é impossível a gente ter um monopolo magnético, né? Então imagina aqui que eu tenho um ímã, o norte na esquerda e o sul. Deixa eu botar de azul aqui e deixa eu diminuir o tamanho dessa borracha aqui que está muito grande. E o sul na direita. Aí eu vou lá e quebro esse ímã, serro esse ímã na metade aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter dois pedaços. Deixa eu copiar aqui. E deixa eu mostrar para vocês. Eu vou ter dois pedaços, onde cada pedaço vai apresentar um polo norte e um polo sul, tá? Inclusive, deixa eu duplicar. Vou botar aqui e vou duplicar. Inclusive, esses pedaços, né, se a gente colocar a parte quebrada voltada uma para outra ali, deixar, né, direitinho ali como se a gente fosse encaixar de novo, o norte de todos esses pedaços vão ter o mesmo sentido, vão estar para o mesmo lado do norte do pedaço original, e o sul desses pedaços vão estar para o mesmo lado do sul do pedaço original, assim como eu estou mostrando aqui para vocês, né? O norte na esquerda, então todos ficam com o norte na esquerda, e o sul na direita, então todos ficam com o sul na direita. Inseparabilidade dos polos, ou seja, não tem como eu ter um só polo, monopolo magnético. Então a 1 está errada. 2. Afirmação 2 diz o seguinte: o polo norte da bússola aponta para o sul geográfico. Aqui está errado, ó. O polo norte da bússola aponta para o norte geográfico. Vamos lembrar o seguinte, né? Imagina que a gente tem aqui a situação da Terra. A Terra ela tem o norte geográfico, né? Aqui em cima, deixa eu escrever aqui para a gente não esquecer, ó. Norte geográfico. E aqui embaixo nós temos o sul geográfico. Ignora aqui o meu globo, né? É só para ilustrar a mesma situação. O que acontece? A Terra ela tem um campo magnético. E esse campo magnético ele tem a seguinte orientação, né? Ele sai do sul geográfico e ele entra no norte magnético. Essa é a orientação do campo magnético da Terra, tá? Sai do sul geográfico e entra no norte geográfico. O que isso indica? Indica que se a Terra tivesse um grande ímã dentro dela, né? Vamos apagar aqui esse desenho todo. Agora eu vou aumentar o tamanho da borracha para facilitar. Esquece toda a poluição, esquece todo o desenho, tá? Imagina o seguinte, ó. Se a gente fosse desenhar, né, representar um grande ímã no centro da Terra, que a Terra tem um campo magnético como se fosse um ímã, né? O que acontece? O campo magnético, como ele sai do sul geográfico e entra no norte geográfico, lembra que o campo magnético sempre sai do que seria o norte magnético, né? E sempre entra no que seria o sul magnético. Então, se a Terra fosse um grande ímã, no polo sul geográfico nós temos o norte magnético. E no polo norte geográfico nós temos o sul magnético. Ah, Sori, então é invertido. Exatamente isso. Os polos magnéticos e geográficos são invertidos. E se a gente colocasse uma bússola, lembra que a bússola, o que ela faz? Ela se orienta com o campo magnético de qualquer coisa, né? De qualquer ímã, na verdade. E aí o que vai acontecer? A bússola nada mais é do que um ímãzinho que pode girar livremente ali em torno do eixo. E ela vai se orientar com o campo magnético da Terra, apontando com o norte dela para onde esse campo está apontando. Outra forma que a gente pode ver é o seguinte, né? Olha só, o norte dessa bússola vai ser atraído. Deixa eu fazer de outra cor aqui, laranja. O norte dessa bússola vai ser atraído pelo sul magnético da Terra, que fica no norte geográfico, e o sul
dessa bússola vai ser atraído pelo norte magnético da Terra, que fica no sul geográfico, né? A gente tem que ter uma atração, então por isso que a bússola também vai ficar desse jeito. Então, resumindo, o polo norte da bússola tem que apontar para o norte geográfico, que é onde nós temos o sul magnético, tá? Sul magnético. Beleza? Então, essa afirmação também está errada. Também está errada, ficando apenas a 3. Só com isso, ó, a gente já tira a alternativa A, a alternativa C, a alternativa D, né? Fica entre B e E. E aí a última afirmação diz o seguinte: os polos magnéticos de mesmo nome se atraem e os de nomes diferentes se repelem. Vamos lembrar daquela característica bem básica, né, de relação de atração e repulsão de corpos, que até é meio parecido quando a gente fala em cargas também, né? Bom, quando é que a gente vai ter a situação de repulsão? Então, repulsão. Repulsão a gente vai ter quando os corpos tiverem com os polos iguais apontados um para o outro. Então, norte com norte, a gente vai observar uma repulsão. Sul com sul também vamos observar uma repulsão. Agora, quando a gente tiver uma situação de polos inversos voltados um para o outro, aí a gente vai ter a situação de atração, que é meio parecido com as cargas nesse caso, né? Aquela situação de cargas de sinais iguais se repelem, de sinais opostos se atraem, mais ou menos a mesma ideia, só que aqui a gente fala em polos, né? Quando fala em magnetismo. Então, os polos magnéticos de mesmo nome se atraem, né? Os de mesmo nome, na verdade, se repelem. Está errada essa afirmação também. Olhando as alternativas, ficamos com a alternativa E. Nenhuma afirmação sobre magnetismo estava correta. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.